Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos conversar sobre os mitos da criação. Vamos ler, inicialmente, os primeiros versos do Bereshit, a cena da origem, na Torá hebraica, na tradução de Haroldo de Campos. Em seguida, apresentaremos, para estudo comparativo, a gênesis das mitologias védica, Quechua, Viking, Mibiá, Guarani e Yorubá, para depois, na próxima semana, analisarmos o mito helênico da criação. Antes de lermos o Bereshit, porém, vamos recordar os primeiros versículos do Evangelho segundo São João, na tradução para o português da Bíblia de Jerusalém. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Algumas considerações importantes sobre esses versículos. Conforme a cosmogonia judaico-islâmico-cristã, no período anterior à criação, não havia o caos ou o vazio, mas o verbo, isto é, o ser, inseparável de sua fala. Deus e a palavra de Deus são o mesmo, e é pelo uso da palavra que acontece a criação. Aliás, conforme escrevem os cabalistas, antes da ação de criar os mundos, o nome de Deus era Ein Sof, ou Ein Sof, que significa infinito ou ilimitado. Após a sua manifestação no ato da criação, ele receberá diversos outros nomes e epítetos, como Adonai, que significa Senhor, Elohim, ou Javé, possível transliteração do tetragrama impronunciável, com o qual os judeus grafam o nome divino, YHVH. Bem, mas vamos ler agora os 35 versículos iniciais do Bereshit. Primeiro, na tradução poética de Haroldo de Campos. Depois, na tradução literal da Bíblia de Jerusalém, traduzida diretamente do hebraico, do aramaico e do grego por uma equipe de tradutores especializados na teologia bíblica. Mas primeiro vamos ler Haroldo. No começar, Deus criando o fogo, água e a terra. E a terra era lodo torvo, e a treva sobre o rosto do abismo, e o sopro Deus revoa sobre o rosto da água. E Deus disse, seja luz, e foi luz. E Deus viu que a luz era boa. E Deus dividiu entre a luz e a treva. E Deus chamou à luz dia, e à treva chamou noite. E foi tarde e foi manhã, dia 1. E Deus disse, seja uma arcada no seio das águas, e que divida entre água e água. E Deus fez a arcada, e dividiu entre água sob a arcada e água sobre a arcada. E foi assim. E Deus chamou a arcada céu, fogo, água. E foi tarde e foi manhã, dia 2. E Deus disse,
que se reúnam as águas sob o céu, fogo, água, num sítio uno, e que se aviste o seco. E foi assim. E Deus chamou ao seco terra, e as águas reunidas chamou mar de águas. E Deus viu que era bom. E Deus disse que visse a terra de relva, de erva que gera semente, de árvore de fruto que dê fruto de sua espécie, com a semente dentro por sobre a terra. E foi assim. E a terra vicejou, relva, erva que gera semente de sua espécie, e árvore que dá fruto com a semente dentro de sua espécie. E Deus viu que era bom. E foi tarde e foi manhã, dia terceiro. E Deus disse: sejam luminárias no arco do céu, fogo, água, para dividir entre o dia e a noite. E para ser quais sinais para as estações e para os dias e os anos. E que sejam luminárias no arco do céu, fogo, água, para iluminar a terra. E foi assim. E Deus fez os 2 luzeiros grandes, o luzeiro maior para a regência do dia, e o luzeiro menor para a regência da noite e as estrelas. E Deus e os céus ao arco do céu, fogo, água, para iluminar a terra. E para reinar sobre o dia e sobre a noite, e para dividir entre a luz e a treva. E Deus viu que era bom. E foi tarde e foi manhã, dia quarto. E Deus disse que as águas esfervilhem, seres esfervilhantes, almas da vida. E aves voem sobre a terra, face a face do céu, fogo, água. E Deus criou os grandes monstros do mar e todas as almas de vida rastejantes, que fervilham nas águas segundo sua espécie, e todas as aves de pena segundo sua espécie. E Deus viu que era bom. E Deus os bendisse, dizendo: frutificai, multiplicai, pumulai nas águas do mar de águas, e que a ave multiplique na terra. E foi tarde e foi manhã, dia quinto. E Deus disse: produz a terra almas de vida, segundo sua espécie, animais, gado e répteis, e animais fera, segundo sua espécie. E foi assim. E Deus fez os animais feras, segundo sua espécie, e os animais gado, segundo sua espécie, e todos os répteis do solo, segundo sua espécie. E Deus viu que era bom. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nós em semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre os animais gado, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus, ele o criou. Macho e fêmea, ele os criou. E Deus os bendisse, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai, cumulai na terra e subjugai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteje sobre a terra. E Deus disse: eis que vos dei toda a erva que gera semente sobre a face de toda a terra, e toda árvore onde o fruto da árvore gera semente. Isto vos caberá por alimento. E para todo animal da terra,
e para toda ave do céu, e para tudo o que rasteja sobre a terra, com alma de vida dentro. A erva, o verde todo verdura, por alimento. E foi assim. E Deus viu o seu feito no todo, e eis que era muito bom. E foi tarde e foi manhã, dia sexto. Vamos ler agora o mesmo relato na Bíblia de Jerusalém, enquanto Haroldo tem uma intenção poética. A Bíblia de Jerusalém tem uma outra visada, né? Muito mais comunicativa do que literária. Livro do Gênesis. As origens do mundo e da humanidade. Primeiro relato da criação. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga, e as trevas cobriam o abismo, e um vento de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz e as trevas. E Deus chamou à luz dia, e às trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e que ele separe as águas das águas. E assim se fez. Deus fez o firmamento que separou as águas, que estão sob o firmamento das águas, que estão acima do firmamento, e Deus chamou ao firmamento céu. Houve uma manhã e uma tarde, segundo dia. Deus disse que as águas que estão sob o céu se reúnam numa só massa e que apareça o continente, e assim se fez. Deus chamou ao continente terra e à massa das águas mares, e Deus viu que isso era bom. Deus disse que a terra verdeje de verdura, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem sobre a terra, segundo sua espécie, frutos contendo sua semente. E assim se fez. A terra produziu verdura, ervas que dão semente, segundo sua espécie, árvores que dão, segundo sua espécie, frutos contendo sua semente. E Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Deus disse que haja luzeiros no firmamento do céu para separar o dia e a noite, que eles sirvam de sinais, tanto para as festas quanto para os dias e os anos, que sejam luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os dois luzeiros maiores, o grande luzeiro para governar o dia, e o pequeno luzeiro para governar a noite e as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para governarem o dia e a noite, para separarem a luz e as trevas, e Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã, quarto dia. Deus disse: fervilhem as águas, um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra, sob o firmamento do céu. E assim se fez. Deus criou as grandes serpentes do mar, e todos os seres vivos que rastejam e que fervilhem nas águas, segundo sua espécie, e as aves aladas, segundo sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos,
enchei a água dos mares, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, quinto dia. Deus disse que a terra produza seres vivos, segundo sua espécie, animais domésticos, répteis e feras, segundo sua espécie. E assim se fez. Deus fez as feras segundo sua espécie, os animais domésticos segundo sua espécie, e todos os répteis do solo segundo sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher, ele os criou. Conforme o relato bíblico, o primeiro ato da criação fez surgir o céu e a terra. O céu era sombrio, não havia luz, a terra estava vazia, e o sopro ou vento de Deus pairava sobre as águas. Convém ressaltar a presença desse elemento ar, que, em outras culturas, é chamado de Chi, Ki, Prana ou Axé, a energia criativa que está na origem, na formação, no movimento e na extinção de todas as coisas. É a energia da vida. Em seguida, Deus, com a sua palavra, criou a luz e as sombras, o dia e a noite, que simbolicamente podemos comparar com o par de opostos complementares do taoísmo chinês, representado graficamente por um círculo dividido em dois campos. Um campo branco, no qual há um ponto negro, e um campo negro, no qual há um campo branco. Da interação entre esse par de opostos, surgem as 10.000 coisas, ou seja, a totalidade dos fenômenos, segundo o Dao De Jing, ou Tao Te Ching, de Lao Tzu, que antes era chamado de Lao Tse ou Lao Tzu. Claro, essa leitura comparativa entre o mito bíblico e a filosofia clássica chinesa não é aceita no âmbito das religiões do tronco semita, que preferem fazer a leitura literal e não simbólica dos relatos do livro do Gênesis. No segundo momento da criação, Deus separa as águas da abóbada celeste das águas da superfície terrestre, faz surgir os mares e os continentes. É interessante observar aqui a ideia de uma abóbada celeste de águas, traduzida por Haroldo de Campos como céu, fogo, água, que a Bíblia de Jerusalém define como uma sólida cúpula que retinha as águas superiores. Através de suas aberturas, jorrará o dilúvio. Essa metáfora cosmológica, conforme Haroldo de Campos, traduz um magma de fogo e água, que é citado também no livro do Apocalipse, como um mar de cristal misturado com fogo. E ainda no livro de Ezequiel e no Salmo 104, que alude às águas sobre as quais Deus edifica a sua morada sublime.
abre aspas, ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina, põe nas águas as vigas das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento. Fecha aspas. Fim da citação. O terceiro momento da criação acontece quando Deus cria a vegetação que cobre a superfície da terra. No quarto momento, são criados os dois luzeiros celestes, a lua e o sol, para governarem a sucessão de dias e noites, o que parece contraditório, uma vez que Deus teria separado luz e sombras já no momento inicial da criação. Este aparente paradoxo não é comentado, infelizmente, na Bíblia de Jerusalém. No quinto dia, no quinto momento, a palavra divina faz surgir os peixes, as aves e outros seres vivos, que se multiplicarão na terra e nos mares. E no sexto momento, surgem os animais domésticos, os répteis. E, por fim, o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Talvez a mais incompreendida polêmica, talvez a mais incompreendida e polêmica sentença de todo o Antigo Testamento. Em que se baseia essa imagem e semelhança? Não é na forma física, uma vez que Deus não tem forma. Não é na inteligência, uma vez que a inteligência divina é ilimitada e onisciente, enquanto a humana é limitada àquilo que é percebido pelos órgãos dos sentidos e pela mente, que são imperfeitos. Segundo os comentaristas da Bíblia de Jerusalém, essa semelhança residiria no fato de que tanto Deus quanto os seres humanos são pessoas dotadas de vontade e liberdade de escolha. Nesse ponto, a filosofia védica apresenta argumentos mais consistentes, ao aproximar a natureza espiritual de Deus, ou Brahman, e a alma individual, ou Jiva, que seriam ambas dotadas de Sat Chit Ananda, ou eternidade, sabedoria e bem-aventurança, ainda que, conforme a interpretação de Sri Chaitanya Mahaprabhu, haveria uma inconcebível semelhança e diferença simultâneas. Ainda que haja uma inconcebível semelhança e diferença simultâneas entre o Criador e a criatura, sendo a segunda um reflexo limitado da primeira. O relato bíblico da criação termina com a atribuição dada por Deus aos seres humanos para que eles se multipliquem e dominem sobre toda a criação. Esta cena da origem, tal como relatada na Torá hebraica, que integra o conjunto de livros reunidos na Bíblia cristã,
Então, esta cena da origem, tal como relatada na Torá hebraica, que integra o conjunto de livros do Antigo Testamento. Tinha só, deixa eu corrigir o meu texto. Então, esta cena da origem, tal como relatada na Torá hebraica, que integra o conjunto de livros do Antigo Testamento reunidos na Bíblia cristã, com a diferença que na Bíblia cristã, aos 4 evangelhos, revela que a criação foi um ato planejado e executado por uma inteligência superior, que fez surgir o céu, os planetas, as estrelas, os seres humanos, os animais e todas as coisas, conforme a sua vontade, para manifestar a sua glória e demonstrar o seu amor e misericórdia pelas criaturas. Ao ser humano, criado conforme a imagem e a semelhança de Deus, embora ao mesmo tempo seja diferente dele, recebeu a tarefa de nomear todas as coisas criadas. Novamente, é a linguagem que dá existência plena às coisas. E teria o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. O islamismo, que segue de perto a tradição judaico-cristã, afirma ainda que Deus criou a vida para nos trazer à consciência, já que nós precedemos a criação e já existíamos antes no conhecimento de Deus. O ser humano foi criado para servir e louvar a grandeza de Deus. Apenas um outro comentário, antes de avançarmos. Interessante que no versículo bíblico é dito: macho e fêmea ele o criou, o que nos dá a entender que no início da criação o ser humano era andrógino, o que aparece também no banquete de Platão, e que apenas depois, notando a solidão de Adão, Deus resolve criar a Eva a partir da costela de Adão. Claro que não precisamos fazer uma leitura literal dessa imagem. Basta pensarmos que o um se tornou dois, assim como na filosofia taoísta se diz que o um gerou o dois gerou o três, e o três gerou as 10.000 coisas. Mas é interessante pensarmos sobre esse tema da androginia. Este relato, mais conhecido no Ocidente, revela inúmeras semelhanças e diferenças com outras tradições mitológicas. Na cosmogonia védica, por exemplo, é dito que antes da criação havia apenas Vishnu, o Deus absoluto, que dormia sobre a gigantesca serpente Sesha, que nada tem a ver com a serpente bíblica, que convenceu Eva a experimentar a maçã e oferecê-la a Adão, gesto de desobediência à vontade divina, chamado de pecado original, que é um tema bem original do cristianismo e que não se encontra em outras teologias e teogonias. Conforme revela a Escritura Vishnu Purana,
Do umbigo de Deus nasceu uma flor de lótus. Dessa flor surgiu o deus Brahma, não confundir com Brahman. Brahman é Deus no seu aspecto absoluto e impessoal, e Brahma é um semideus responsável pela criação dos mundos. Assim como Vishnu é o responsável pela conservação ou sustentação, e Shiva pela destruição cíclica do universo. Bem, então, do umbigo de Deus nasceu uma flor de lótus. Dessa flor surgiu o deus Brahma, que recitou os versos dos Vedas, o livro sagrado que já existia antes da criação. E pelo som dos mantras védicos, ou seja, pela palavra, Brahma criou os planetas e tudo o que existe. Em ambas as tradições, portanto, antes da criação, não havia o vazio, mas uma inteligência absoluta, que por sua vontade faz surgir tudo o que conhecemos e também aquilo que não conhecemos. Ao contrário das religiões do deserto, do tronco semita, judaísmo, cristianismo, islamismo, o Vishnu Purana relata que alguns kalpas após a criação, ou seja, depois de centenas de milhares de anos, Vishnu acorda de seu sono profundo. Nesse momento, todos os planetas se recolhem dentro de Brahma, que se recolhe na flor de lótus, que se recolhe no umbigo de Vishnu. Após um período de intervalo incalculável, nascerão outra flor de lótus, outro Brahma e outros mundos, em um ciclo infinito de criação, sustentação e destruição do universo. Encontramos aqui uma diferença radical entre o pensamento védico e o tronco semita, segundo o qual a Gênese e o Apocalipse são instantes únicos e irrepetíveis da história. Já no Popol Vuh, ou Livro da Comunidade, a escritura sagrada dos povos quechuas da América Central, transmitida oralmente por séculos e calculada e colocada em forma escrita após a colonização europeia, lemos o seguinte, na tradução de Sérgio Medeiros e Gordon Brotherstone. Estas foram, na verdade, as primeiras palavras, as primeiras expressões. Não havia ainda nenhuma pessoa, nenhum animal. Perdão, começa na estrofe anterior. Aqui está a narração dessas coisas. Na verdade, ainda estava quieto. Na verdade, ainda estava silencioso. Estava quieto. Na verdade, estava calmo. Na verdade, estava solitário. E também estava vazio ainda o útero do céu. Estas foram, na verdade, as primeiras palavras, as primeiras expressões. Não havia ainda nenhuma pessoa, nenhum animal, pássaro, peixe, caranguejo, árvore, pedra, buraco, desfiladeiro, campo ou floresta. Por si só, o céu existiu. A face da terra ainda não era visível. Por si só,
o amor ficou represado, e o útero do céu, tudo. Não havia mais nada, o que quer que fosse, em silêncio ou em repouso. Cada coisa foi feita silenciosa, cada coisa foi feita quieta, foi feita invisível, foi feita para descansar no céu. Não havia, de fato, nada, então, que estivesse imóvel lá. Só a água retida, só o mar liso, por si só ele se estendia represado. Não havia nada, então, nada que pudesse ter existido de fato. Era só quietude, estava quieto na escuridão, na noite. Todos sozinhos, Sacol, Ebitol, Tepeve e Cuquicumates. As mães e os pais estavam na água. Luminosos eram eles, então, e cobertos de penas de quetzal e de pombos. Daí vem o nome de Cuquicumates. Grandes sábios eram eles, e grandes pensadores em sua essência, pois realmente há o céu, ou Ka, e há também o Kuxka, o coração do céu. Esse é o nome do Deus, como se contava. Assim, então chegou a palavra dele aqui. Ela alcançou Tepeve e Cuquicumates, lá na escuridão, na noite. Ela falou a Tepeve e Cuquicumates, e eles falaram. Então eles pensaram, então eles refletiram, então concluíram entre eles. Eles juntaram suas palavras, seus pensamentos, então geraram, então eles mesmos se encorajaram, então mandaram que fosse criado e geraram os homens. Então conceberam o nascimento, a criação de árvores e arbustos e o nascimento da vida e da humanidade. Na escuridão, na noite, por meio daquele que é o Kuxka, o Akan, perna é seu nome. Kakulaha Hu Akan, raio, uma perna, é o primeiro. E o segundo é Shipka Puhala, raio, anão. O terceiro, então, é Rashaka Puhala, raio verde. E assim os três são Kuxka. Então eles vieram a Tepeve, e Cuquicumates, e então foi a invenção da luz e da vida. O que se plantaria? Então algo ia brilhar, um protetor, um nutridor, que assim seja. Você deve decidir sobre isso. Existe água represada que deve ser descarregada para criar isso. A terra. E tê-la lisa é igual quando ela for plantada, quando ficar clara, céu e terra. Mas não haverá nenhuma adoração ou glorificação daquilo que construímos, daquilo que modelamos, até que tenhamos criado também uma forma humana. Uma forma humana, assim eles disseram. Assim a terra foi criada por eles. Só a palavra deles causou a sua criação. Para criar a terra, terra, eles disseram. Imediatamente ela foi criada. Era apenas como uma nuvem, como uma névoa, então. A criação, então, o furacão. Então a montanha foi dito que saísse da água. Imediatamente houve grandes montanhas. Só o poder deles, só a magia deles, causou a criação, então, a invenção de montanhas e vales. Num instante, foram também criados bosques de cedro sobre eles.
e florestas de pinheiros sobre elas. Assim, Cuquicumates se alegrou. Que bom que você veio, ó Cuxca, ó Acã, e você, Chipicaculaha e Rachacaculaha. Nossa criação está bem feita, e nossa obra, eles disseram. E como eles haviam criado a terra, as montanhas e vales, os caminhos das águas ficaram desembaraçados. E eles se puseram a descer as colinas. Então os rios se dividiram mais, conforme iam as grandes montanhas aparecendo. E assim foi a criação da terra, que é a obra deles. O Cuxca, o Cuculeve, como são chamados. E eles foram os primeiros a pensar nisso. O céu estava pronto e a terra estava pronta sob a água. E assim foi inventado o que eles imaginaram, enquanto eles refletiam sobre sua perfeição. Tudo foi feito por eles. Nesta outra alegoria da gênese dos mundos e dos seres, temos novamente a palavra e o pensamento como agentes da criação. Porém, com várias diferenças em relação aos mitos bíblico e védico. Para os quechuas, no início era o silêncio, a escuridão, a imobilidade, a calma e a solidão do céu, que existiu por si mesmo, incriado. Porém, neste céu estavam presentes águas retidas e imóveis do mar, e também deuses e deusas, como Tzakol, Bitol, Tepev, Cuquicumates, que eram luminosos e cobertos de penas de quetzal, ou seja, uma plumagem verde brilhante. No céu, prossegue o relato, havia o coração do céu, ou Cuxca, que é, um minutinho só, que é o Deus cuja palavra deu início à criação. Primeiro, o demiurgo falou aos deuses, que já estavam presentes no céu. Depois, esses deuses juntaram suas vozes e pensamentos e geraram os seres humanos e tudo o que existe na natureza e no universo. Conforme o relato Quechua, uma vez que os animais, apesar de dotados de voz, se mostraram incapazes de adorar seus criadores, foram amaldiçoados. O primeiro homem foi feito a partir do barro, assim como no relato bíblico e na tradição iorubá. Porém, esse primeiro humanoide não era inteligente e não foi capaz de adorar os deuses, sendo então destruído. Na segunda tentativa de criação do ser humano, os deuses usaram a madeira, a partir dos conselhos dos adivinhos Ix, Piacoque e Ix Mucané, que consultaram um oráculo em que utilizaram grãos de milho, assim como os iorubás utilizam os búzios no jogo de Ifá. Porém, os homens de madeira se multiplicaram e dispersaram, e assim como os homens de lodo, não adoram os seus criadores, sendo também destruídos. Os sobreviventes tornaram-se macacos ou peixes, conforme diferentes versões do mito. Os gêmeos Unarpu e Ixbalanque, porém, tendo escapado ao castigo divino, acabaram atirando-se em uma fogueira,
e se transformaram no Sol e na Lua. Em uma derradeira tentativa de criar o gênero humano, os deuses usaram como matéria-prima o milho, e dessa vez lograram êxito, pois estes pioneiros da espécie humana deram graças aos deuses. Apesar das muitas diferenças entre o mito bíblico e o Quechua, algumas similaridades chamam a nossa atenção. Primeiro, o fato de a criação acontecer a partir da palavra, pronunciada por uma inteligência superior que cria o universo e os seres por sua vontade. Depois, a exigência divina de que os seres humanos adorassem os seus deuses. Aliás, a palavra hebraica Elohim, utilizada no Antigo Testamento, significa literalmente deuses, no plural. Daí que o versículo bíblico fale em criar o homem à nossa imagem e semelhança. Os Elohim seriam emanações do Deus único, Javé, responsáveis pelas tarefas da criação do universo. E os cabalistas chamam esses Elohim de Sefirotes, palavra que, em hebraico, significa número. No livro do Zohar, essa palavra tem o sentido de esfera. O conceito de Sefirotes prosperou a partir do século XII, conforme estudiosos como Gerson Sloan. Segundo os cabalistas, tudo o que existe foi produzido por essas emanações sucessivas da divindade, que formam o desenho alegórico da árvore da vida. Estes sefirotes são os seguintes: Keter, ou coroa, que é a fonte geradora de todas as outras emanações, a luz superior, e manifesta, geradora de todos os atos da criação. Depois, Roquimá, ou sabedoria, Biná, ou inteligência, Hesed, ou misericórdia, Gevurá, ou força, Tifaré, ou beleza, Netzá, ou emoções, Hod, o esplendor, e, por fim, Yesod, o mundo das formas. É por meio dessas 9 emanações que o Deus cabalístico, Javé, cria todas as coisas. Para finalizarmos a aula de hoje, veremos mais 3 mitos. O primeiro, da etnia indígena Mibiá-Guarani, presente em vários estados brasileiros, sobretudo nas regiões sul e sudeste. Em seguida, os relatos da criação da mitologia nórdica e da mitologia chinesa, enquanto o mito helênico será o tema de nossa próxima aula. Conforme lemos em um dos relatos Mibiás Guaranis, na tradução de Joseli Viana Batista, no livro Roça Barroca, os primeiros ritos do colibri. Nosso primeiro pai, sumo, supremo, a sós foi desdobrando a si mesmo, do caos obscuro do começo. As celestes plantas dos pés, o breve arcar do assento, a sós foi desdobrando, ereto, do caos obscuro do começo. O lume de seus olhos de céu, os divinos ouvidos, as palmas celestes arvorando o cetro, as mãos celestes
com os brotos floridos, abriu Nhamanduí, desabrochando do caos obscuro do começo. Sobre a fronte do Deus, as flores do cocar, olhos de orvalho. Entre as corolas do cocar sagrado, o colibri, pássaro original, pairava esvoaçante. Nosso primeiro pai foi seu corpo divino desdobrando, em meio aos ventos primitivos. Ainda sem ter lume de seu leito terreno, ainda sem ter lume de seus futuros céu e terra, que eram desde a origem, cobria-lhe a boca de rocio o colibri. O colibri lhe dava alento com alimentos do céu. Nosso pai, Nhamandu, o primeiro, antes de desdobrar de si o seu céu, não se viu entre a treva, ainda que o sol não existisse. A luz de seu próprio coração o revelava. Seu sol era o saber contido em seu ser de céu. Nhamandu, nosso pai verdadeiro, o primeiro, vivia entre o longínquo vento sul, e onde fazia pouso para o repouso, ia a coruja, urdindo o lusco-fusco, seus pios no escuro, augúrios do tenebroso leito. Nhamandu, nosso primeiro verdadeiro pai, antes de ir desdobrando seu futuro céu, antes de ir desdobrando a primeira terra, já existia entre o sombrio vento sul. Esse vento, primeiro em que nosso pai viveu, sempre vem outra vez no fim do inverno, antes que o inverno reaviva seus renovos. O inverno fenece, o ipê floresce, os ventos migram para o tempo novo. E vêm os ventos novos, a primavera, a rediviva primavera. A fonte da fala. Nhamandu, nosso pai verdadeiro, o primeiro, de uma pequena parte de seu ser de céu, do saber contido em seu ser de céu, e sob o sol de seu lume criador, alastrou o fulgor do fogo e a neblina que dá vida. Incorporando-se com o saber contido em seu ser de céu, e sob o sol de seu lume criador, iluminou-se a fonte da fala. Com o saber contido em seu ser de céu, e sob o sol de seu lume criador, nosso pai iluminou-se a fonte da fala, e fez com que fluísse por seu ser, divinizando-a. Antes de a terra existir, no caos obscuro do começo, tudo oculto em sombras, Nhamandu, pai verdadeiro, o primeiro, aflorou-se a fonte da fala e fez com que fluísse por seu ser, divinizando-a. A fonte da futura palavra, tendo aflorado, com o saber contido em seu ser do céu, e sob o sol de seu lume criador, de si foi aflorando a fonte do amor. Tendo aflorado a fonte da fala, tendo aflorado um pouco de amor, com o saber contido em seu ser de céu, e sob o sol de seu lume criador, o princípio de um som sagrado, ele, a sós, criou. Antes de a terra existir, no caos obscuro do começo, tudo oculto em sombras, o princípio de um som sagrado, ele, a sós, criou. Tendo aflorado a sós a fonte da futura fala, e desdobrado a sós um pouco de amor, tendo criado a sós um breve som sagrado, ele refletiu longamente sobre quem compartilhar a fonte da fala, sobre com quem compartilhar o amor, com quem partilhar as fieiras de palavras do som sagrado.
depois de muito meditar, com o saber contido em seu ser de céu e sob o sol de seu lume criador, desdobrou-se em quem refletiria seu ser de céu. Conforme esta narrativa, no início havia um escuro céu, até que nosso primeiro pai, Nhamandu, ou Nhamanduí, divindade de olhos de céu, desdobrando a si mesmo, fez surgirem os mundos, os seres e as coisas. Assim surgiram a terra, o céu, os pássaros, as estações. Aqui também a palavra está na origem de tudo, conforme diz o poema. Nosso Pai iluminou-se a fonte da fala e fez com que fluísse por seu ser, divinizando-a. A fonte da futura palavra, tendo aflorado, com o saber contido em seu ser de céu e sob o sol de seu lume criador, de si foi aflorando a fonte do amor. Tendo aflorado a fonte da fala, tendo aflorado um pouco de amor, com o saber contido em seu ser de céu e sob o sol de seu lume criador, o princípio de um som sagrado, a ele, a sós, criou. Antes de a terra existir, no caos obscuro do começo, tudo oculto em sombras, o princípio de um som sagrado, ele, a sós, criou. Apesar do tom mais vago e enigmático deste relato mibiá-guarani, encontramos novamente, como nos mitos anteriores, a mesma narrativa de que a criação foi o resultado da ação de uma inteligência superior, eterna e infinita, que, pelo uso da palavra, fez surgir tudo o que existe. Conforme o meu plano original, na sequência, eu comentaria os mitos da criação, iorubá, escandinavo e chinês. Porém, seria loucura excessiva pelo andar da carruagem, né? Já são mais de 9 horas da noite. Eu calculei um pouco mal o horário. Então, eu darei continuidade a esta aula na semana que vem. E na outra semana, falaremos sobre os mitos gregos. Aliás, o mito grego da criação. Agradeço a todos e a todas, um bom final de semana e até a nossa próxima aula.